Sejam bem-vindos ao meu canal no YouTube. Eu sou o professor Leonardo Saraiva, comentando a Constituição Federal de 88. Estamos no artigo 96, ainda falando sobre o Poder Judiciário. O tema da nossa aula é competência privativa no Poder Judiciário. E por que a nossa aula é importante? Porque você já aprendeu sobre competência privativa, sobre competência exclusiva, nas aulas do artigo 21, 22, 23 e 24 da Constituição, aulas que verdadeiramente precisam ser acompanhadas com bastante exercício de fixação, tá? Também existe a competência privativa no Legislativo e a competência privativa no Judiciário. Então, nós temos o artigo 96. Nós não vamos esmiuçar todo o artigo 96, vamos partir da ideia de que aqueles que precisam aprofundar na temática são os que vão fazer concurso para os tribunais e aí estarão estudando os códigos de divisão e organização judiciária, estarão estudando também os regimentos internos, porque o artigo 96 ele está intimamente ligado com os regimentos internos dos tribunais. Então vamos focar na parte constitucional para que verdadeiramente as questões que envolvam direito constitucional possam ser respondidas à medida que são cobradas. O artigo 96 não é tão cobrado, mas tem alguns pontos aqui que as bancas, quando cobram, gostam de trazer algumas pegadinhas e neste vídeo eu vou destacar para você não cair. Afinal de contas, é para isso que você está assistindo o vídeo, não é verdade? Então vamos lá. Compete privativamente. Compete privativamente aos tribunais. O quê? Eleger seus órgãos diretivos e elaborar seus regimentos internos com observância das normas de processo e das garantias processuais das partes, dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos. Muito importante, não é verdade? Muito fácil também. Veja que o regimento interno ele está na autoadministração do Poder Judiciário e cada tribunal pode, sim, elaborar o seu próprio regimento interno. Também é uma função atípica do Poder Judiciário, porque o regimento interno faz parte da autonomia legislativa do Poder Judiciário. Mas preste atenção, ele vai organizar, ele vai dispor sobre a competência e funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos, mas não pode deixar de observar as normas de processo e as garantias processuais das partes, tá? Fique ligado nisso. Organizar suas secretarias e serviços auxiliares e dos juízos que lhes forem vinculados, velando pelo exercício da atividade correcional respectiva. Também compete aos tribunais a sua auto-organização. E dentre elas, nós temos a atividade correcional respectiva. Você pode observar que os tribunais trazem ali as suas respectivas corregedorias, seja em âmbito federal, seja em âmbito estadual, sempre há uma corregedoria. Quem dá essa autonomia para o judiciário? A própria Constituição Federal. Em seguida, o regimento interno. Na linha C, prover, na forma prevista nesta Constituição, os cargos de juiz de carreira da respectiva jurisdição. Ah, professor, essa está fácil, está fresquinha na mente. Verdade. Artigo 93, inciso 2º. Coloque aí no seu material, artigo 93, inciso 2º. A aula está disponível no canal. Você vai ver que o juiz de concurso, um juiz substituto, ele tem uma carreira. E quem vai prover? Os próprios tribunais, tá? Nós vimos na aula do artigo 93, inciso 2º, está disponível, link para você. A linha D é muito interessante, cai muito em prova. Por quê? Ela diz o seguinte: propor a criação de novas varas judiciárias. Propor a criação de novas varas judiciárias. Aos tribunais compete propor a criação de novas varas? Sim, compete, mas a iniciativa legislativa não é de qualquer tribunal. Professor, não entendi nada. Vamos olhar o inciso 2º do artigo 96, que diz o seguinte: ao Supremo Tribunal Federal, aos tribunais superiores e aos tribunais de justiça, compete privativamente propor ao Poder Legislativo respectivo, observado o disposto no artigo 69, que trata de questões orçamentárias. Veja a linha D, a alteração da organização e da divisão
judiciárias. Quem tem iniciativa legislativa? Os tribunais superiores. Aqui no caso da linha D, se for um tribunal que não possui iniciativa legislativa, ele vai propor para o tribunal que a tenha. Um TRT, por exemplo, pode propor a criação de novas varas judiciárias? Pode sim. Mas pode propor ao Congresso Nacional? Claro que não. Vai propor ao TST. E o TST ao Congresso Nacional. Afinal de contas, será necessária uma lei. Lembra do nosso quadrinho, que eu falei que era muito importante? Você precisa aprender. As bancas vão trazer o artigo 96, inciso 1º, a linha D, e vão criar questões que confundam o aluno com o artigo 96, inciso 2º, a linha D também, tá? A grande questão é a seguinte: você precisa entender que a competência para propor é de todo o tribunal, mas nem todo tribunal possui iniciativa legislativa, apenas os tribunais superiores. Gravou? A linha E. Prover por concurso público de provas ou de provas e títulos, obedecido o disposto no artigo 169, parágrafo único, os cargos necessários à administração da justiça, exceto os de confiança, assim definidos em lei. Nós sabemos que o concurso ele pode ser de provas ou de provas e títulos. Vimos que o concurso para a magistratura é de provas e títulos. Agora, quem vai prover, quem vai organizar? O próprio tribunal, o próprio TRT, o próprio TJ. Mas isso eu sei que você sabe, afinal de contas, ele possui a autonomia, a competência privativa para realizar, não para criar. À medida que vai ocorrendo a aposentadoria, à medida que vai ocorrendo a vacância dos cargos públicos e vai expirando o prazo dos concursos, o respectivo tribunal vai prover os cargos necessários à administração da justiça. Ok? Bom, a linha F. Conceder licença, férias e outros afastamentos a seus membros e aos juízes e servidores que lhes forem imediatamente vinculados. Essa questão aqui é muito óbvia. Quem vai conceder licença, férias e outros afastamentos a seus membros e aos juízes e servidores que lhes forem imediatamente vinculados? O próprio tribunal, ok? E isso aqui é muito cobrado em concurso, tá? Vem através dos regimentos internos, vem através de perguntas, através dos códigos de organização e divisão judiciária, mas a simples leitura do texto constitucional, aqui da linha F do artigo 96, pode salvar uma questão de prova. Fique atento. O artigo 96, inciso 2º, vai dizer sobre os tribunais superiores, sobre o Supremo Tribunal Federal, tribunais superiores e aos tribunais de justiça. Relembrando, Tribunal de Justiça, no nosso exemplo anterior, lá do inciso 1º, a linha D, tá? Ele possui iniciativa legislativa, tá bom? No nosso quadro, você vai observar aqui os tribunais de justiça, tá bom? Eu dei o exemplo do TRT, que não possui iniciativa legislativa, mas propõe ao TST a criação de novas varas judiciárias, tá? Bom, então é o seguinte, a linha A, a alteração do número de membros dos tribunais inferiores compete a quem? Ao STF, tribunais superiores e aos tribunais de justiça. Mas eles precisam propor a quem? Ao legislativo. Também, na linha B, a criação e a extinção de cargos, a remuneração dos servidores auxiliares e dos juízes que lhe forem vinculados, bem como a fixação do subsídio de seus membros e dos juízes, inclusive dos tribunais inferiores, onde houver, a criação ou extinção dos tribunais inferiores, a alteração da organização e da divisão judiciária. Tudo isto precisa de lei, lei do respectivo poder legislativo. Então, os tribunais aqui possuem iniciativa legislativa para propor tudo isso. Alteração do número de membros, criação e extinção de cargos, criação ou extinção dos tribunais inferiores, alteração da organização e da divisão judiciária, que abarca tudo isso, não é verdade? Remuneração dos serviços auxiliares e dos juízos que lhe forem vinculados, fixação de subsídios de seus membros e dos juízes, inclusive dos tribunais inferiores. É uma iniciativa de competência privativa destes tribunais aqui, tá? Supremo Tribunal Federal, tribunais superiores, tribunais de justiça. O quadrinho ajuda bastante, não ajuda? Ajuda. Então,
Fique ligado. E o inciso terceiro, muito cobrado em prova, ele vai dizer: aos tribunais de justiça julgar os juízes estaduais e do Distrito Federal e territórios, bem como os membros do Ministério Público, nos crimes comuns e de responsabilidade, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral. Preste atenção, compete privativamente aos TJs julgar os juízes estaduais e do Distrito Federal e territórios. Quem vai julgar os juízes estaduais do Distrito Federal e territórios? E também os membros do MP, seja nos crimes comuns e de responsabilidade, será o Tribunal de Justiça. Mas preste atenção, porque não está abarcada a competência da Justiça Eleitoral, tá? Não está abarcada, é a ressalva. Mas eu tenho mais uma ressalva para você, que vai te ajudar muito em questões de prova, tá? Vai te ajudar bastante. Na sua Constituição, é isso mesmo, na sua Constituição, você vai escrever, após os membros do Ministério Público, a palavra estadual. Membros do Ministério Público Estadual será julgado pelo TJ. Membros do Ministério Público da União, não. Nós vamos ver mais à frente. Por enquanto, só anote isso, tá? São membros do Ministério Público Estadual. Os membros do Ministério Público da União serão julgados em âmbito federal, tá? Nós vamos ver mais à frente. Tem outros detalhes também, não vamos trazer agora nesse vídeo, até porque nós vamos tratar das funções essenciais da Justiça, nós vamos tratar também do Ministério Público. Mas fique ligado, compete ao Tribunal de Justiça julgar os juízes estaduais e do Distrito Federal e territórios, bem como os membros do Ministério Público Estadual. Está implícito na Constituição, porque ela vai trazer o Ministério Público da União, e é lógico que aqui é o Ministério Público Estadual. Mas a palavrinha estadual não vai fazer mal se você fizer a anotação aí, não é verdade? Na verdade, vai te ajudar bastante para que você não caia em pegadinhas. Nos crimes comuns e de responsabilidade, tá? Em ambos os crimes, competência do Tribunal de Justiça para julgar, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral. Os crimes eleitorais são julgados pela Justiça Eleitoral, tá bom? Na próxima aula, artigo 97, nós vamos falar sobre o princípio da reserva de plenário, importantíssimo. Muito bom vídeo, não perca, tá? Chegamos ao fim. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal e Deus abençoe você.